Nossa vida, ela é cheia de oportunidade, porque Deus, por bondade, coloca as oportunidades em nosso caminho. O grande segredo é porque nós temos a lei do livre-arbítrio. A gente pode aproveitar as oportunidades e pode deixar passar as oportunidades. Temos oportunidade para aceitar Jesus como Salvador. Temos oportunidade para ir na igreja, adorar o Senhor. Quer dizer, Deus nos deu essas oportunidades para ir para a escola, estudar, fazer faculdade. Deus é bom e coloca as oportunidades em nosso caminho, porque Ele é muito bom. Analisando a Bíblia, a palavra do Senhor, a gente vê que Deus, ele deu oportunidade para Bartimeu, ele era cego. Quando eu falo em cego, eu posso verificar que existem dois tipos de cego: cego físico e cego espiritual. O cego físico é aquele que às vezes fica cego por uma doença ou nasce cego, sempre vai estar cego. E cego espiritual também. Às vezes ele nasce cego, não compreende a Deus, o tempo passa e ele nunca enxerga a salvação. Às vezes ele também fica cego porque perde a fé. Mas eu quero voltar falando daquele cego Bartimeu. Bartimeu, ele era cego e ele não nasceu cego, pelo contrário, ele ficou cego, não sei como, mas ele acaba ficando cego. Eu fico pensando que os seus pais fizeram tudo o que podia fazer quando descobriram que ele havia ficado cego, levaram em médico, mas não teve jeito, ele cresceu cego. Naquela época, ser cego era problema. Hoje a gente tem o sistema hebraico. O sistema hoje está muito avançado, que o cego pode estudar, pode fazer uma profissão boa, pode operar uma máquina. Hoje é diferente, mas naquela época, cego era condenado a ser esmoleiro. Só que Bartimeu, ele tinha desejo de voltar a enxergar. Lógico, o que o cego mais quer, quando ele entende que é cego, é recuperar a sua visão. E isso foi a vida de Bartimeu, ele queria recuperar a visão. E ele fica sabendo que Jesus Cristo era o único capaz de devolver a sua visão. E ele faz plano, ele pensa em ter um encontro com Jesus para resolver o seu problema, para voltar a enxergar. E não demorou muito tempo, Jesus foi na sua cidade onde ele morava, Jericó, e ele teve um encontro, a sua oportunidade. É uma história bonita. Ele vai na beira da estrada, Jesus aparece em seu caminho. Ele, quando ele vê Jesus Cristo, eu fico pensando que o coração quase sai pela boca e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele queria ver, que maravilha. E as pessoas, a multidão que estava em volta de Jesus, repreende: cala, cego asqueroso. E ele gritava mais ainda, aí ele ia mais além, porque eu fico pensando que era a sua grande oportunidade. Ele não queria perder a sua oportunidade. Jesus ouve e fala, trazer a ele, falou: o que você quer que eu faça? Eu quero ver. Ele tinha objetivo, ele sabia o que ele queria. Tem muita gente que não sabe ainda o que quer, vive batendo cabeça, mas Bartimeu sabia o seu propósito, ele queria ver. E Jesus então fala para ele: então vê. E ele começa a enxergar e segue a Jesus pelo caminho. Isso é algo muito maravilhoso. Às vezes eu fico perguntando para mim mesmo as razões por que Bartimeu recebeu a sua bênção de Jesus. Primeiro, ele recebeu a sua bênção porque um dia ele ficou sabendo de Jesus. Alguém falou para ele, ele não podia ver, mas podia ouvir. Ele ouviu alguém falar que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo, era o Deus Emanuel, o Deus conosco, Deus que veio do céu e que estava andando sobre a terra e que operava milagre, que cegos viam por onde ele passava, que aleijados andavam. E essas palavras fez nascer esperança no coração de Bartimeu. Segundo, Bartimeu, ele era um homem de fé, ele era cego, mas não implicava dele ter fé. Ele era cego, mas era um cego que tinha fé. Por isso, ele acreditou que Jesus Cristo iria resolver o seu problema. Ele creu em Jesus. Isso é importante. Eu fico pensando que havia outros cegos naquela época que também ouviram falar de Jesus, só que não tinham fé, continuaram cegos, morreram cegos. Terceiro lugar, Bartimeu, ele aproveitou uma oportunidade, ele ficou atento, querendo uma oportunidade para poder ter um encontro com Jesus. E quando apareceu a oportunidade, que Jesus Cristo veio a Jericó, ele não perdeu a oportunidade, ele estava
atento. E ele falou assim, chegou a minha vez, agora eu quero encontrar com Jesus. Tem muita gente que perde as oportunidades que Deus coloca em seu caminho. Oportunidade para a escola, estudar, se formar e fazer o Enem. São tantas oportunidades boas que Deus coloca no nosso caminho, a gente não pode perder as oportunidades. Quinto lugar, Bartimeu, ele pagou o preço. Ele não foi de graça. A história conta que ele foi para a beira do caminho. Na verdade, os cegos ficam na porta das igrejas, estendem a mão, como aquele aleijado coxo da Porta Formosa. Uns ficam nas portas dos bancos, nas praças, mas Bartimeu, ele foi para a beira do caminho, onde Jesus ia passar. Ele foi audacioso, inteligente, pagou o preço, o sol quente, a poeira da estrada, o vento que soprava, e ele ficou ali esperando. Isso se chama pagar preço. Tem muitas pessoas que Deus vai abençoar ele fica esperando que venha um carro, caia de um helicóptero no seu quintal da sua casa. É preciso trabalhar, arrumar um emprego, estudar, é preciso ir para a luta, pagar o preço contra várias coisas. Deus nos dá as bênçãos porque Ele é bom. Sexto lugar, Bartimeu recebeu a sua bênção porque ele venceu uma multidão. Olha, uma multidão de pessoas acompanhava Jesus. E quando ele percebeu que era Jesus que estava passando, ele começou a gritar. Mas a multidão é como um fiscal. Você pode, você não pode, você não pode, você é um cego, cala a boca. Mas ele gritou mais alto ainda. Ele superou o barulho da multidão ao caso de Jesus ouvir o seu clamor. Ele venceu a multidão gritando, como Zaqueu venceu a multidão, como a mulher do fluxo de sangue venceu a multidão. Ele também vence a multidão, desesperado, gritando, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Para finalizar, em sétimo lugar, Bartimeu, ele venceu as lutas porque ele foi até Jesus e apresenta para Jesus o seu problema. Eu fico pensando que ele tinha tanta necessidade, porque naquela época cego era difícil. Ele precisava de casa, de roupa, muitas coisas. Ele não falou, Jesus, eu quero é ver, me interessa enxergar. E ele era um homem grato, porque depois que Jesus falou, então vê, ele seguiu Jesus pelo caminho. Isso é gratidão. Tem muitas pessoas que recebem o milagre, mas não seguem a Jesus. Uma coisa é querer o Jesus do milagre, outra querer o milagre de Jesus. Ele queria tanto o milagre como seguiu a Jesus pelo caminho.